ao vice-presidente Geraldo Alckmin, há uma possibilidade de ele estender uma viagem ao México para seguir aos Estados Unidos, a fim de negociar diretamente esses novos anúncios de 50% do governo americano. A gente conversa com a Aline, então, neste momento. Aline, ótima tarde. Nos conte essas informações sobre a ida de Geraldo Alckmin. Boa tarde, Bruno e Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, pode ser que o vice-presidente estenda a sua viagem ao México com uma missão diplomática aos Estados Unidos. Ele já tem uma viagem programada para o fim do mês, entre os dias 27 e 28 de agosto. Essa viagem já foi oficializada pelo Palácio do Planalto. Eu apurei nos bastidores da vice-presidência de que uma ida do vice-presidente ao México e uma não passagem dele pelos Estados Unidos poderia ser encarado como uma afronta pelo governo norte-americano. Então, mesmo que ele não seja bem recebido nos Estados Unidos, existe a possibilidade, e isso pode já ser um preparo ali do solo para um encontro presencial. Então, a gente acompanha por aqui essas repercussões e essas expectativas também em relação ao tarifaço, as novas tarifas impostas por Donald Trump, as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Informação importante, Aline. Obrigado pelas informação exclusiva sobre essa viagem, então, essa negociação de Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, é ministro da Indústria e do Comércio também, e que lá no início, quando o governo americano anunciou 50%, ele já começou essa negociação para tentar evitar os impactos na indústria e no comércio. A gente segue aqui na Capital Federal e a gente volta a falar agora com Igor Damasceno, que tem mais informações sobre as tarifas do governo americano, porque o plano para socorrer as empresas afetadas deve vir por meio de uma medida provisória. Igor Damasceno, nos explica essa história, então. É isso mesmo, Bruno. Inclusive, nós apuramos que esse texto já está pronto. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou o dia no gabinete dele para finalizar esse texto, trazer os últimos ajustes. E agora o texto vai ser apresentado ao presidente Lula e ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O anúncio sobre quando que essa medida provisória vai vigorar, quando que vai ser publicada no Diário Oficial da União, caberá apenas ao Palácio do Planalto, mas deve acontecer logo depois de passar pelo crivo de Rui Costa e do presidente Lula. Já está definido que vai ser uma medida provisória, isso para que tenha um efeito imediato. O ministro da Fazenda já sabe que, por se tratar de uma MP, tem um prazo de validade de apenas 4 meses, então vai precisar de muita articulação política com o Congresso Nacional, e é exatamente por isso que a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deve estar a par de todo esse assunto, a par de todo esse texto, para já começar as negociações com a oposição, já começar as negociações com os parlamentares. Agora, a Haddad também já confirmou que o grande foco dessa medida provisória são os pequenos produtores. A gente sabe que o agronegócio vai ser fortemente atingido por esse tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o foco são aqueles produtores que exportam apenas para os norte-americanos. A gente sabe que muitos produtores têm outros mercados, estão tentando encontrar outros mercados, tentando negociar, vender para outros locais. Agora, esses pequenos produtores que têm apenas os Estados Unidos como seus compradores, esses vão ser fortemente atingidos, principalmente do setor de café, cacau, carne bovina. Esses podem sim ser fortemente atingidos. Então, essa medida provisória, segundo o ministro Fernando Haddad, é direcionada exatamente para esse público. O texto está pronto, deve ser apresentado ao presidente Lula nos próximos dias, e assim que tiver o aval do Palácio do Planalto, então vai ser publicado no Diário Oficial da União. Também apurei que o presidente Lula prepara um grande anúncio, um grande evento com a presença da imprensa para detalhar essa medida provisória, também como forma de mostrar que o presidente está no controle da situação. O presidente deve mostrar aos jornalistas e também ao público que ele está a par de tudo que está acontecendo e que o governo federal está tentando resolver essa situação. Então, não se trata apenas de uma
estratégia para proteger os setores afetados, mas também uma estratégia para ganhar capital político. Foi o que nós apuramos dentro do Palácio do Planalto. Haddad deve se reunir na próxima semana com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, para pelo menos reduzir as alíquotas. Enquanto as negociações não são definidas, então o presidente Lula vai ter essa medida provisória em vigor. Bruno e Márcia. Obrigada, Igor, pelas informações. Antes da gente ir para os comentários, eu consigo rapidamente conversar com o Durso sobre essa situação das medidas que vão ser impostas agora, que vão ser feitas pelo governo. Durso, eu ouvi alguns analistas dizendo que há uma possibilidade de um risco muito grande de ter um problema sistêmico na nossa economia a longo prazo, em relação às tarifas. Existe alguma coisa assim de economia cruzada, prejuízo cruzado. Eu não sei o termo exatamente, porque foi um economista que eu ouvi falando rapidamente, mas é como se fosse assim, a tarifa vai vir agora, mas a longo prazo empresas podem ser prejudicadas, outros setores. Você enxerga também dessa forma? Sim, Márcia, o efeito dominó, o efeito cascata é muito prejudicial para a economia, porque ele causa a diminuição da produção, o PIB vai reduzir do país, os impactos são muito grandes porque nós somos um grande aliado dos Estados Unidos nessas exportações. Então, quando não tem esse dinheiro internacional entrando, quem são de fato afetados são esses empresários e a própria economia brasileira. É lógico que nós temos a possibilidade da medida provisória por um tempo, tentando ajudar certa parte desses empresários, mas não é a solução. Nós ouvimos aí a exclusiva, quem sabe o vice-presidente Geraldo Alckmin pode ser essa figura realmente a ir em loco, a ir aos Estados Unidos tentar conversar com o Donald Trump, que mostra ser um indivíduo que aceita esse tipo de comunicação, esse tipo de reunião, porque está indo se reunir possivelmente com o Putin. Então, por que não aceitaria Geraldo Alckmin? Eu vejo isso como uma possibilidade da gente tentar melhorar essa situação, enquanto a medida provisória faz parcialmente o seu papel. Agora, Kriegner, ontem o presidente Lula acabou fazendo mais uma comunicação ali para a imprensa dizendo: não vou me humilhar, não vou ligar para Trump, né? Então, enquanto a gente vê Alckmin tentando negociar, Lula continua nessa narrativa da soberania nacional. Qual sua análise? É muito preocupante, Márcia, porque mesmo no mesmo dia em que ele diz isso, ele também garante para a ministra Marina Silva de que ele vai fazer uma ligação para o presidente Trump para convidá-lo para a COP30. Boa parte dos chefes de Estado e dos atores que precisam estar na COP30 em Belém já não estão querendo estar, porque, de fato, a maneira como o governo federal fez essa organização é muito lamentável, né? Então, ele quer convencer o Trump a vir COP30, mas não quer falar de tarifas, não quer falar de Bolsonaro, não quer falar de nenhum outro assunto. Ou seja, não vai dar certo essa ligação, não vai ser frutífera e o presidente Trump, obviamente, não vai vir para a COP30 nesse sentido. Mas é preocupante também essa medida do governo federal agora via medida provisória, porque embora seja o caminho mais fácil, pode ser uma questão que perpetue esses incentivos. E os incentivos, eles são bons, especialmente em medidas nesse contexto, né, das tarifas, como resposta às tarifas, mas são bons se for de uma maneira específica, ou seja, para determinados setores e também por um tempo limitado, senão ele vai aí gerar um desequilíbrio no nosso setor econômico também. Então, a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin pode dar resultados, mas internamente o estrago já está feito. Obrigada, Kriegner e Durso, pelas análises. Agora, 3h41. Eu vou chamar você, porque você participou da nossa enquete do dia e a gente tem já separados alguns comentários aqui na nossa tela da notícia, JP nas redes. Vamos lá. O Galdino Neto disse: infelizmente, Alcolumbre não vai pautar o impeachment de Moraes, mesmo que tenha 80 assinaturas. Lembrando que a nossa enquete foi exatamente essa, que você acredita que após a obstrução, o Senado, a Câmara vão começar a colocar ali as pautas que eles estão pleiteando? Pois é, segundo o Galdino, ele acredita que Alcolumbre não vai ceder. Próxima mensagem, obrigada pela participação, Galdino. Alexandre de Lima: o Kassab está movimentando as peças no tabuleiro, preparando o terreno para a direita. Alexandre Lima apostando no Kassab, então obrigada pela participação. Próxima mensagem.
Marcos Cesari, ele diz que o Brasil tem que saber quais são os processos contra a Alcolumbre que estão parados no Supremo e que ele não quer que andem. Então o Marcos está levantando uma suspeita de que a Alcolumbre ali tem algum rabo preso por conta de algum processo no Supremo. Então ele está também ali, por isso que não vai fazer as pautas seguirem. Obrigada pela participação de vocês, continua votando que até o final do programa a gente vai dar o resultado da enquete.